Gurizada, o negócio é o seguinte, foi um Inter acomodado. Este que apenas empatou por 0-0 com o Atlético Goianiense fora de casa no começo da noite deste domingo. O Internacional se conformou em voltar para Porto Alegre com apenas um pontinho na bagagem e ficar na 10ª colocação na tabela do campeonato, distante 4 pontos do G6. Neste vídeo a gente analisa o jogo, suas consequências e vamos falar também de 2 jovens jogadores que a direção colorada deve anunciar nas próximas horas. O vídeo tem o patrocínio da KTO, é a minha casa de apostas. Coloquei um link para que vocês façam a inscrição lá na kto.com no primeiro comentário fixado aqui neste vídeo. Utiliza o cupom promocional MENEGHETI e este cupom te dá um bônus de 20% em cima do valor do teu primeiro depósito, para tu te divertir lá na KTO. Eu tô rodando a vinheta e na volta a gente fala de Atlético Goianiense 0 e Inter 0. Reforços, 2 apostas estão próximas de desembarcar no Beira-Rio. Não foi um bom jogo tecnicamente, nenhuma das duas equipes teve uma atuação exuberante. Ainda assim, quando começa a partida, o Internacional descobriu um corredor ofensivo no setor direito da defesa do Atlético Goianiense, e parecia que por ali poderia descobrir um atalho para chegar ao seu primeiro gol. Nada disso. O Internacional errou muitos passes, o Internacional teve naquele que é o seu melhor jogador, o meia atacante Taison, hoje tecnicamente abaixo do que pode render. O Inter errou o penúltimo toque em alguns momentos, quando conseguiu criar alguma coisa, o passe final acabou sendo desperdiçado. O Internacional com pouca ousadia, com pouca criatividade no primeiro tempo e com muitos passes errados, acabou se conformando e dava a impressão que o Internacional parecia aquele mata-mata que o Inter vai fora de casa para buscar o empate. Aliás, os dois times, o Atlético Goianiense, que tem falhas no seu sistema defensivo, que tem uma transição rápida, às vezes envolveu a defesa do Internacional, especialmente os volantes colorados, o Dourado e o Johnny, que foi o substituto do Rodrigo Lindoso, mas também pecou no penúltimo toque. No primeiro tempo, o jogo foi muito abaixo daquilo que se esperava, daquilo que as duas equipes poderiam produzir. O Internacional, no segundo tempo, comete um erro juvenil logo a 5 minutos. O Atlético ataca pelo setor direito, o Internacional não consegue espantar a bola, o Rodrigo Dourado tem a oportunidade, mas tira fraca, e na sequência do lance, o Bruno Mendes se posicionou corretamente, fez a leitura do lance adequada e quase em cima da linha, de cabeça, tirou aquele que seria o gol do adversário. Foi um lance para ser comemorado. Eu acho que o Aguirre já poderia, no intervalo, ter mudado a equipe, já com muitos jogadores rendendo abaixo. Tirar o Taison, eu sei que sempre é difícil. Num único lance, num contra-ataque bem encaixado, ele pode definir a partida. Mas o Patrick, mais uma vez, não fazia um bom jogo. O Rodrigo Dourado também, muito desligado na partida. O Moisés foi outro jogador que ficou bem abaixo. Ele colocou o Aguirre a 15 minutos, o Guerreiro no lugar do Johnny. Uma substituição até certo ponto ousada, colocando um centroavante. O Yuri Alberto, embora o Aguirre tenha dito na última entrevista, lá na Vila Belmiro, que os dois podem jogar juntos, mas que o Yuri Alberto não merece jogar pelo lado, acabou indo para o lado, o Guerreiro entrou centralizado e o Guerreiro entrou bem, viu, no jogo. O Guerreiro entrou aqui em segundo tempo e teve movimentação, fez bem o pivô, fez bem a parede, teve uma boa atuação o atacante peruano. Mas o Internacional tinha ainda muitos jogadores bem abaixo, especialmente Taison, Patrick. O Edenilson foi, na sua primeira partida após a convocação para a seleção brasileira, foi apenas burocrático, mas marcou, foi mais um marcador no auxílio ao Heitor do que um homem ofensivo. O Internacional muito recuado no primeiro tempo. O Inter foi se soltar mesmo em campo a 25 minutos, quando o Aguirre acerta em outras 2 trocas. Colocou o Palácios na do Taison, Palácio centralizado, colocou o Paulo Vitor na do Moisés para ganhar uma jogada forte pela esquerda, o Inter melhora. 3 minutos depois, a 28, o Heitor com a perna esquerda acertou a trave, no lance que o goleiro, o adversário, já estava vencido. Foi o grande momento do Internacional, que o Inter teve mais próximo do gol. A 35, o Aguirre fez mais 2 trocas, Caio Vidal entrou pela esquerda no lugar do Patrick,
deu um pequeno acréscimo, mas já era final do jogo, faltavam ali 10 minutos. O Maurício entrou na direita no lugar do Yuri Alberto, acabou centralizando pelo meio, fazendo troca de função com o Palácios. E aí o Inter, a partir do minuto 25 do segundo tempo, tomou conta das ações. Se tivesse jogado assim desde o começo, certamente conseguiria derrotar o adversário e ter mais 2 pontos na conta e ficar bem mais próximo do G6. Mas o Internacional, que em linhas gerais na partida, foi um time conformado. Não foi um time exuberante tecnicamente, foi um time que soube povoar o meio-campo para trancar as investidas do Atlético Goianense, mas foi ter ímpeto mesmo nos 20 minutos finais, e aí ameaçou o gol adversário, mas não conseguiu a conclusão suficiente para lhe dar os 3 pontos. Vamos fazer uma cotação. O Daniel, goleiro do Inter, é muito seguro nas intervenções, um chute de fora da área no primeiro tempo, em que ele faz uma boa defesa em 2 tempos, primeiro espalma a bola, seguro no segundo tempo, não chegou a fazer uma grande defesa, nota 6. Heitor, 6, acertou uma bola na trave, fez uma partida razoável, um pouco deficiente na marcação. Bruno Mendes salvou um gol, na minha opinião, o melhor jogador em campo, nota 8 para o uruguaio Bruno Mendes. Cuesta, 6, Moisés abaixo, 4. Dourado, um erro no segundo tempo, quase que comprometeu o empate do Internacional, não fez uma boa partida, desligado, muitos passes errados, vacilante na marcação, nota 4. Johnny, 6. Edenilson, hoje um pouco burocrático, não foi o Edenilson que tenha se arvorado a chegar na área adversária, nota 6. Tyson, abaixo do que pode render, 2 puxadas de contra-ataque, numa ele acerta o passe, na outra ele erra, nota 5. Patrick, bem abaixo, tem que ver a questão física do Patrick, mas penso que o Patrick já mereça um banquinho de reservas, nota 4. Yuri Alberto, isolado, tomando às vezes a decisão errada, é um brigador, um jogador peleador, na minha opinião, está entre os melhores jogadores do time, mas neste domingo não fez um grande jogo, tecnicamente nota 5. Paulo Vitor entrou na lateral esquerda, deu uma movimentação maior, não teve o grande lance, nota 5. Guerreiro, gostei, pivô, puxou, armou, tentou, nota 6 para o Guerreiro, jogasse um pouquinho mais, poderia melhorar a sua nota. Palácios, às vezes erra, às vezes acerta, mas também tentou, nota 5, Caio Vidal 5, e para o Maurício, um bom passe para o Caio Vidal, uma outra boa jogada pelo setor direito, nota 6. Para o Aguirre, que na minha compreensão acertou nas trocas, mas demorou a executá-las, poderia já no intervalo ter mudado o time. Já no intervalo, com 2 alterações, poderia ali com o Guerreiro, poderia ali retirar o Patrick visivelmente desembocado, mal tecnicamente, perdendo o corpo a corpo, poderia ali ser um pouquinho mais ousado, nota 6 para o Diego Aguirre, acho que acertou na escolha de quem entrou e de quem saiu. O Internacional agora vai ter 2 semanas de folga, vai jogar na segunda-feira, 13 de setembro, jogo difícil, fora de casa, contra o Sport. E depois, no dia 19 de setembro, no Beira-Rio, recebe outro jogo difícil, mais um nordestino, este da parte altíssima da tabela, recebe o Fortaleza. O Inter deixou escapar 2 pontos preciosos contra o Atlético Goianense. Era jogo para fazer 3 pontos e ter um pouco mais de tranquilidade, ficar um pouco mais próximo do G6. O Inter tem 23 pontos, né, em 18 jogos, aproveitamento insuficiente, 42,6%, tem que melhorar aí bastante se quiser chegar na Libertadores da América, 4 pontos atrás do 6º colocado, que é o Corinthians, com 27. Essa distância já chegou a estar em 2 pontos. Agora está em 4, o Corinthians tem 27, o Internacional tem 23, está a 4 pontos do G6. Nesta semana o Internacional deve anunciar 2 reforços numa linha que a direção colorada está buscando, de jovens revelações que o Internacional traz por empréstimo, avalia e vê. O Inter está buscando um novo case parecido com o do Yuri Alberto. Ainda que o Inter seja um pouco diferente, o Inter foi lá e contratou o Yuri Alberto. Hoje não tem recurso para isso, não tem um jogador com esse perfil à disposição. O Inter está tentando apostar. O Gustavo Maia, que a gente já falou aqui no canal, atacante, 20 anos, vem do Barcelona B. E agora também o zagueiro Kaique Rocha. É o zagueiro grandão, ele tem 20 anos, 1,95 m de altura, foi formado na categoria de base do Santos, estava no clube italiano Sampdoria, vem por empréstimo de 2 anos, Kaique Rocha, zagueiro, 20 anos, 1,95 m de altura. Tanto o Gustavo Maia quanto o Kaique Rocha devem ser anunciados entre segunda e terça-feira como novos reforços do Internacional. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações, valendo o like. Inscrição no canal, acima de tudo, é prerrogativa. E agora, vai lá na KTO.com,
Utiliza o cupom promocional Meneghetti para te dar 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. O link para tu te inscrever na KTO.com está no primeiro comentário deste vídeo. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.